Oi, terceiro ano! Hoje nós vamos falar sobre a luz. Lembra que a gente vem falando, né, sobre a luz e os materiais, como que funciona para a gente ver a luz. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e vamos fazer uma revisão de tudo que já vimos durante esse livro, tá? Então, como a gente já conversou lá no início, que a gente viu, a luz ela é produzida pelo Sol, tá? Além de ser produzida pelo Sol, ela é produzida pelo fogo, pelas lâmpadas e até por alguns animais, como por exemplo os vagalumes, que produzem a sua própria luz, tá? Então, quem produz a sua própria luz é chamado, né? Dizem que são os corpos luminosos, eles são fontes de luz, tá? Como por exemplo, tem algumas estrelas também que elas produzem a sua própria luz. Elas são fontes de luz, são considerados fontes de luz, tá? Então, objetos luminosos, coisas que produzem a sua própria luz, são chamados de fontes de luz ou de luminosos, tá? Já quem precisa da luz de outros lugares, né? Como por exemplo, o abajur em si, que não tem lâmpada, tá? O vidro que absorve a luz de outro lugar, tá? Para refletir o nosso reflexo. Tudo que a gente vê à nossa volta, que a gente consegue enxergar, que recebe a luz, é um objeto iluminado. Por que ele é iluminado? Tá? Porque ele recebe a luz de uma outra fonte de energia. Tá? Então, ele é um objeto iluminado. Então, a Lua, a Terra, né? Todos esses objetos, todos esses itens são objetos iluminados que precisam da luz, por exemplo, do Sol. Como o prof já explicou por outras vezes, a Lua, ela não tem luz própria, ela não é luminosa, tá? Ela é iluminada, ela absorve a luz do Sol e aí a gente acha que ela tem a própria luz, mas ela não tem. Ela está sendo iluminada pela luz do Sol. Além disso, nós vimos alguns objetos também que passa por um processo, né, onde a luz não pode ultrapassar esses objetos. Como, por exemplo, o papel que a gente viu, tá? Ele é um objeto opaco. Por quê? Porque a luz não passa por ele, não é possível que a gente veja através dele. Já o vidro é um objeto transparente, né? Então a gente consegue ver através do vidro. Claro, nem todos os vidros. Tem vidros que eles são translúcidos, que é possível a gente visualizar através deles, mas a gente não visualiza de forma nítida. A gente acaba visualizando as coisas como somente como uma sombra, tá? Então, objetos que não deixam passar a luz são objetos opacos. Objetos que passam a luz e conseguimos ver e conseguimos ver através deles são os objetos transparentes, tá? E os objetos translúcidos que a gente vê, porém não vê de forma completa, né? Ou vemos como se fosse uma sombra, ou vemos só parte do objeto, tá? Ou, né, do que a gente quer visualizar do outro lado de forma embaralhada, tá? São objetos translúcidos. Além disso, estudamos também as características da luz, onde a gente viu que a luz ela viaja em linha reta, tá? Porém, ela pode sofrer uma refração. O que é uma refração? É quando ela se desvia, tá? Como, por exemplo, o experimento do copinho com água e com a lâmpada que a prof falou para vocês tentar fazer, né? Com a lanterna. Que se a gente coloca a luz em direção ao pote com água e coloca uma lanterna, tá? A gente vai ver que ela desvia dentro da água, tá? Então, ela passa a sofrer uma refração. Criamos também a nossa roda das cores, que era a roda de Newton, onde a gente viu que nessa roda a luz é uma mistura de cores. Se a gente movimenta a roda rapidamente, a gente consegue ver que todas as cores se misturam e ficam brancas. Tá? Então a luz é branca porque ela é a mistura de muitas cores. E a gente descobriu isso através do prisma, né? Que foi quando descobriram que através do prisma, que Newton descobriu que através do prisma, a luz refletiu ali e aí ela era várias cores, a mistura de várias cores, tá? Então, pessoal, a luz não é branca, a luz é colorida, porém com essa mistura das cores, ela passa a ficar branca. Dessa forma, acontece então o que? Quando a luz do sol, ela bate em gotículas de água, né?
forma o arco-íris. Lembra que a prof explicou na aula anterior como que formava o arco-íris? Que quando chove e logo em seguida vem o sol, né? Ainda tem gotinhas de água no céu. E aí a luz, ela bate nessas gotinhas de água, transformando, né, a sua luz branca em colorida. As gotinhas de água servem como se fosse o prisma, tá? Falamos também sobre a reflexão da luz, né? Por que acontece essa reflexão da luz? Que dependendo de como a luz bate em alguns objetos, ela pode ser refletida. Então, quando ela bate em objetos muito lisos, polidos, tá? Acaba refletindo essa luz e a gente consegue visualizar o nosso reflexo. Porém, quando ela bate em objetos opacos, também reflete a luz, porém não é possível a gente se visualizar, né? Como, por exemplo, se ela bater num livro, tá? Num caderno, a gente sabe que ela reflete a luz, porém ela não vai refletir o nosso reflexo. Apenas quando ela bate em objetos como bandejas, tá? Que são polidas, são limpas, bandejas de metal, o espelho, e aí ela acaba refletindo o nosso reflexo, onde a gente consegue se enxergar. A gente viu também sobre a luz e a visão. O que acontece, né? Então, por que a gente enxerga? Enxergamos porque tem luz. Porém, no escuro não é possível a gente enxergar. A gente não consegue ver no escuro, tá? E aí, o que acontece quando tem a luz? A luz, por exemplo, a luz do sol, reflete nos nossos olhos, tá? Bate na nossa pupila, que é essa partezinha preta do nosso olho, vai até a retina, atinge o nervo óptico e depois é levada para o nosso cérebro, onde a gente produz a imagem, tá? E consegue identificar também as cores, tá? Através de todo esse processo, primeiro na pupila, depois na retina, depois no nervo óptico e depois encaminhado para o cérebro. Além disso, a gente trabalhou também algumas imagens, né, onde a gente falava sobre a ilusão de óptica, que faz a gente olhar para as imagens e achar que está vendo uma coisa que não estamos vendo. Parece que essas ilusões de óptica, né, elas estão em movimento, elas estão se mexendo. E tem várias outras imagens que são ilusões de ópticas que a prof enviou para vocês também, pediu para vocês fazer, pediu para que vocês fizessem um testezinho também, tá? Para ver se a visão de vocês estava boa, né? E falando em visão boa, a gente falou também sobre os cuidados com a nossa visão, tá? Que a gente tem que evitar de ficar muito tempo no celular ou ficar no celular com a luz apagada, que a luz do celular acaba prejudicando a nossa visão, né? Frequentar o oftalmo com frequência também, pelo menos a cada 6 meses, para ver como está a saúde dos nossos olhos, tá? Além disso, também utilizar óculos de sol quando sai na rua, que tem muito sol, porque o sol ele produz uma luz que é a luz UV, que é a ultravioleta, que ela pode ser prejudicial para os nossos olhos também pelo fato de ser muito forte. Evitar assistir televisão muito tempo, muito perto da TV também, né? Além de outros fatores que a gente falou também sobre os cuidados, tá? Outra coisa que eu quero lembrar vocês também é sobre as pessoas que não enxergam, que têm problema de visão. Lembra como que elas fazem para ler? Elas utilizam braille. O braille são vários pontinhos, né, que tem nas caixinhas de remédio, nas caixinhas de leite, em vários objetos para que os cegos eles possam utilizar realizar a leitura. Nos celulares antigos, por exemplo, que tem botõezinhos, se vocês estiverem em casa e puder visualizar, alguns deles, nem todos, eles têm os botõezinhos que tem pontinhos em cima, bolinhas. Então, se vocês passar a mão, vocês vão ver como é possível identificar também, tá, essas bolinhas nos celulares para que eles pudessem utilizar. Ficamos por aqui com a nossa revisão, então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, né, que vocês tenham conseguido compreender um assunto, porque é um assunto muito importante que a gente vai trabalhar todos os nossos órgãos. Já trabalhamos o órgão da audição, agora o órgão da visão e logo vamos falar dos outros, tá? Então, beijinho, pessoal, boa atividade dos saberes para vocês, tá? Até a nossa próxima aula. Tchau!